Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição 43 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Hoje, o tema dessa edição é a retomada da economia depois da pandemia. Enfim, o que está acontecendo na economia mundial, como está ocorrendo essa retomada, com alguns temas que são marcantes, né? Em primeiro lugar, qual é a importância da pandemia? Alguns países avançaram mais na vacinação, outros menos, e isso tem tido impacto no desempenho econômico. Questões relativas a estímulos, né? Alguns países apostaram, por exemplo, Estados Unidos, muito no estímulo do Estado à economia, à retomada, tiveram resultados, Europa também, outros países menos. Questão de inflação, uma inflação que é fruto justamente da falta de sincronia na cadeia produtiva, onde alguns elos da cadeia, né, são atingidos justamente por uma vacinação mais tardia e você perde justamente a sincronia da cadeia produtiva, tem problemas de abastecimento que acabam batendo na inflação. Então, esses temas, mais a própria discussão sobre a saída. Lembre-se que esse é o Conversas 43, né? Então, ano passado, a gente estava discutindo justamente como é que seria essa saída. Será que essa saída seria menos desigual? Será que a desigualdade poderia reduzir? Será que o impacto ambiental, né, a questão de mudança climática, podia entrar na agenda e você ter uma saída mais limpa, mais igual, mais justa? Enfim, o que a gente vai discutir é o que está acontecendo agora nessa retomada. Em que medida essa retomada é diferente daquela que aconteceu em 2008 e 2009? Então, o tema hoje nosso é um tema econômico e é o tema da retomada. Para esse tema, cá estamos com a nossa mesa tradicional, grande Luiz Carlos Prado, nosso decano. Tudo bem, Prado? Tudo bem, prazer em estar aqui novamente. Eu nunca imaginei que nós teríamos essa conversa tantas vezes, né? 43ª vez. Ninguém acreditava, nem a gente, né? Para ser honesto. Valeu, Prado, sua presença sempre bem-vinda. Grande Numa Mazatti. E aí, Numazinho? Bem-vindo, satisfeito aqui em te ver. Mais um Conversa, né? Boa noite, Bicalho. Vai ser um tema bem interessante hoje, muito rico. Hoje é um tema de uma mesa de economistas, né? O tema que está aí colocado na mesa. Eduardo Costa Pinto, tudo bem, Dudu? Tudo bem, boa noite, Bicalho, boa noite, colegas. É um prazerzão te ver. E grande Bastianzinho, vamos nessa. Vamos lá, boa noite. Bom, o que eu não esperava é que a gente tivesse discutindo pandemia, né, em setembro de 2021, né? Nós começamos esse programa em março, né, de 2020 e a gente acreditava que a gente estaríamos retornando às aulas em agosto, lembra? Em agosto de 2020. Havia essa discussão, Essa era. Tanto é que o Conversas era semanal, lembra? Nós começamos semanalmente. Né? Sim. Que estávamos ali, tinha tempo. Enfim, então, senhores, esse é o tema de hoje. Lembrando sempre que vocês podem encontrar esse programa aqui também no formato de podcast, né? Naqueles tocadores de podcast, Deezer, Spotify, Google, enfim. Você vai lá e você encontra no podcast canal IE-UFRJ, lá tem esse programa, assim como todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Pois bem, vamos começar. Grande Costa Pinto, hoje você que vai começar, hein, Dudu? Você sempre Vamos lá. Hoje a bola começa contigo, justamente dando um panorama dessa retomada. Isso, a ideia da minha fala inicial é exatamente olhar esse panorama, e esse panorama olhando o polo chinês, né, o polo norte-americano, a questão europeia e os países periféricos, os países em desenvolvimento, mas eu gosto de chamar periféricos, tá? Acho que um elemento importante dessa configuração, eu vou tentar aqui apresentar alguns dados e mostrar alguns fatos estilizados desse momento atual, sim, de uma recuperação econômica, né? Mas que recuperação é essa? Antes de comentar que recuperação é essa, acho importante a gente apresentar os dados e comentar alguns desses elementos aqui. Deixa eu colocar para vocês, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouco, deixa eu projetar aqui para vocês, né?
Primeiro, falar um pouco da questão norte-americana, né? Se a gente olha os dados, né, norte-americanos, já no primeiro trimestre, né? Deixa eu botar aqui a ponteirinha para enxergar melhor. Vamos lá. Tá? Então, já no primeiro trimestre de 2021, você já vê uma recuperação de um crescimento do PIB de 6,4%, né? Com forte recuperação do consumo das famílias, um significativo aumento do investimento fixo, né? Tanto em residencial e não residencial. Essa trajetória, né, do segundo trimestre, também um crescimento de 6,6%. Tá? Ou seja, você já tem 2 períodos de um crescimento relativamente consistente da economia norte-americana e isso se refletiu, né, na estrutura do mercado de trabalho. Né? A taxa de desemprego na economia norte-americana tem caído de forma significativa nesses últimos períodos, e isso foi construído a partir da estratégia de combate à pandemia, tanto no que diz respeito, né, à questão das vacinas, né, e, sobretudo, nos dois elementos principais, a questão da política monetária e da política fiscal. A política monetária, eu posso falar para os Estados Unidos, mas posso falar para quase todos os países. A estratégia da política monetária durante o auge da pandemia, e quando foi o auge? O segundo trimestre, né, do ano passado. Por isso que os dados do PIB do segundo trimestre, que são os dados mais recentes, eles vão dar enorme taxa de crescimento pela base de comparação. Agora, a política monetária foi assentada no quê? No forte aumento da liquidez a partir dos bancos centrais. Ou seja, era uma estratégia que já acontecia nos Estados Unidos, né? Desde a crise de 2008. É interessante voltar nesse ponto. Os Estados Unidos não manteve a política de expansão monetária desde 2008 até o auge dessa pandemia, dessa crise pandêmica, e continuou acelerando. Só que isso é uma estratégia que também foi utilizada enquanto política monetária nos diversos países para aumentar a liquidez. Agora, tem uma novidade no caso norte-americano. Com a vitória do Biden, tem uma reconfiguração, pelo menos em termo propositivo, com a aprovação do plano Biden. Né? Vários analistas têm comentado, discutido, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui no plano Biden, mas tem uma busca de uma política fiscal expansionista. Né? Esse plano Biden tem um projeto em termos de operacionalização de 10 anos, alguns cálculos foram feitos e mostra que, inclusive, é o maior programa de investimento desde, né, do período do pós-guerra. Então, você tem uma trajetória norte-americana, né, com expansão monetária e uma mudança na questão da política fiscal, isso é uma grande novidade, né? Só que isso, em certa medida, ressuscitou o debate nos Estados Unidos, porque também aumentou um pouco a inflação na economia norte-americana. Então, o debate volta se não vai ser revertido ou não a política monetária. O Fed norte-americano já avisou que não, né? Ainda está jogando isso para um período mais longo. E aqui, como o Bicalho ressaltou, mas eu queria reforçar, a questão inflacionária tem a ver, inclusive, com o desbalanceamento entre, né, serviços e produção industrial. Como a parte do consumo foi deslocada nesse período para a produção industrial, porque os serviços estavam paralisados, então isso provocou um certo desbalanceamento, né, e o aumento do consumo de produtos industriais nesse período. Então, esse é um pouco do cenário norte-americano. Por outro lado, o cenário chinês, né, é bom lembrar que a China, né, no ano passado, foi o país que teve crescimento econômico. Né? Só para vocês terem ideia, o PIB chinês, né? A China teve um crescimento de 2,3% em 2020. Foi o único país entre os maiores, tá, com crescimento econômico. A projeção para esse ano, claro, que no segundo trimestre de 2020 teve uma forte desaceleração, sobretudo por causa da questão do confinamento. A economia chinesa já vem se recuperando, dá um salto enorme, mas o resultado do segundo trimestre, né, foi de 7,9%, mas esperava, né, um crescimento maior. Em certa medida, no caso chinês, alguns analistas comentam que tem um recrudescimento aí, em algumas regiões específicas, na questão da epidemia, e você teve que novamente fazer um confinamento
mais restrita, ou seja, uma paralisação. Então, assim, a China esperava uma recuperação ainda mais rápida, ela está se recuperando relativamente rápido, mas no segundo trimestre desse ano deu um desacelerar. O caso da União Europeia, né? Se a gente observar no segundo trimestre, comparado com o período do mesmo ano, a União Europeia, 27, teve um crescimento de 14,2%, a Alemanha, 9,8% e a França, 19,1%. Claro, como eu alertei aqui, a base de comparação em todos o quê? Muito baixa a base de comparação. Evidentemente que, se você olhar o primeiro trimestre de 2021, né, a União Europeia estava o quê? Tendo um crescimento, na verdade, estava tendo uma queda do PIB ainda. A gente está falando de queda do PIB da União Europeia 27 desde o primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. Então, essa recuperação aqui, né, ainda está longe de recuperar todas as quedas ao longo do período. Evidentemente que, e aí é outro elemento importante, é muito heterogêneo a saída, vamos dizer assim, da crise da União Europeia e dos seus países, quer seja por questões pandêmicas e quer seja por estratégias que ainda a União Europeia não... Até recentemente, acho que aí o Prado vai tocar nisso, mas até recentemente não declarou uma profunda ou uma mudança maior em termos de política fiscal. Ou seja, ainda está muito refém da política monetária do Banco Central Europeu e suas questões. E isso tudo, e aqui eu queria ressaltar para passar para vocês depois desse panorama, e depois a gente volta para outras discussões, mas tem uma mudança aqui que eu acho importante destacar na projeção do FMI. A projeção mais recente, que acho que é de junho desse ano, né? As projeções para 2021 e 2022 foram relativamente para o mundo mantidas, mas tem uma mudança de composição. Os países em desenvolvimento, menos aí no caso dos asiáticos, né? Os periféricos, eles passaram a ter uma expectativa de taxa de crescimento menor. Tá? E isso está associado com o quê? Né? Com uma mudança de alguns países da política monetária, com a elevação de taxas de juros para conter o instrumento utilizado, para conter alguns processos inflacionários. Então, a gente tem um panorama que, de um lado, a inflação mundial ela é, em certa medida, pressionada por a questão do desbalanceamento nas cadeias produtivas e, por outro, que eu acho importante, por uma recuperação significativa dos preços das commodities e seus efeitos nos preços dos alimentos. Né? O que mostra, alguns estão até discutindo, se a gente não estaria já configurando um novo miniciclo de commodities, basta olhar, e isso está associado ao quê? A rápida recuperação da economia chinesa, né? Como elemento importante da elevação desses preços das commodities. Então, assim, esse é o panorama de fundo, o panorama para a gente iniciar nosso debate. O que eu posso, antes de passar a bola, e depois eu vou explicar por quê, a gente está saindo, a gente tem uma recuperação econômica, mas a gente sai da crise com mais desigualdade, em termos com mais divergência do crescimento mundial, enquanto os países periféricos crescendo numa taxa menor do que os países centrais, e alguns sinais de possibilidade de reconfiguração do tipo de intervenção no que diz respeito à política fiscal. E aí eu abro para a gente iniciar esse debate, depois de eu botar esses fatos estilizados da trajetória da economia mundial. Passei um pouquinho do tempo, mas como eu tinha que apresentar os dados para dar esse panorama, para a gente seguir o debate. Valeu, Dudu. Bastianzinho. Bom, eu vou falar de alguns dados complementares aos que o Dudu apresentou, né? Dados da OCDE, que foram apresentados hoje numa matéria, por exemplo, do Valor Econômico, né? Acerca da recuperação das economias, em particular do G20, e aí são dados, né, de crescimento do PIB trimestral de um trimestre contra o trimestre anterior. Tá? E aí, quer dizer, esses dados aí do segundo trimestre de 2021 mostram, por exemplo, que as economias que são as locomotivas, vamos dizer assim, da economia mundial, Estados Unidos e China, com
apresentando crescimento, recuperação. Os Estados Unidos cresceram 1,6%, a China 1,3%. Tá? Quem chama mais atenção nessa recuperação é a economia do Reino Unido, quase 5% de crescimento de um trimestre contra do segundo trimestre de 2021 contra o trimestre anterior. Tá? Existem alguns sinais de alerta na conjuntura, em particular em relação à variante Delta, né? Nos Estados Unidos, um aumento no número de casos e, enfim, internações, um foco agora na China, na província de Xiamen. Então, quer dizer, existem elementos que acendem um sinal amarelo. Tá? Existe um problema até de aquecimento no mercado de trabalho em alguns lugares, como Reino Unido, Estados Unidos, mas muito localizado em função do tipo de investimento que tá sendo realizado. Tá? E até por falar em investimento, desse contexto, tá? De programas de investimento, né? O plano Biden, agora no dia 10 de agosto, foi aprovado no Senado dos Estados Unidos, um plano que prevê investimentos da casa de $1 trilhão, com uma ênfase em particular em transportes e serviços públicos. Agora, muito recentemente, a União Europeia também anunciou um grande programa de investimentos. Tá? E aí, quer dizer, pegando esse panorama da economia mundial, né, seja de características de recuperação e de sinalizações para o futuro, cabe a gente pensar um pouquinho, então, como é que o nosso país, o Brasil, se insere nessa discussão. E aí, o que esses dados mostram, por exemplo, aqui o Brasil, né, nesse dado do segundo trimestre de 2021, teve o terceiro pior desempenho entre os países do G20. Tá? Só superado por Canadá e pela Índia, mas a Índia é uma economia, né, que foi fortemente afetada pela variante Delta, né, dado que foi o epicentro quando surgiu essa variante. Né? E ainda, além disso, né, uma economia que estaria apontando no sentido de desaceleração. Tá? Mas acho que, nesse contexto todo, o que é ainda pior, né, além desses dados conjunturais, do desempenho recente da economia brasileira, é que, enquanto outros lugares do mundo estão discutindo grandes programas de infraestrutura, investimento, tá? Pensando em transições para fontes de energia mais limpas, né? Ainda que seja pelo menos do ponto de vista retórico, tá? O Brasil caminha no sentido de um retrocesso do ponto de vista das questões ambientais, e a pauta de discussão principal macroeconômica é cumprimento do teto dos gastos. Tá? Então, isso mostra um pouco que vamos mal. Né? E, na verdade, até aí entrando um pouco no que a seara do Dudu, do Diário da Crise, né? Toda a discussão hoje contemporânea, recente no Brasil, sobre terceira via, na verdade, o projeto da terceira via é manter essa política econômica em que o teto dos gastos, né, o respeito absoluto ao teto dos gastos é um ponto-chave. Então, colocar esses elementos para a gente começar a conversar aqui hoje. Valeu, Bastianzinho. Luiz Carlos, suas considerações iniciais. É interessante, eu estava olhando o que nós discutimos sobre perspectivas, né, o ano passado, e nós usamos, inclusive, a expressão de que provavelmente a saída ia ficar tudo igual e algumas coisas um pouco pior. Né? Nós usamos a expressão do gênio. Para alguns parecia um pouco pessimista na época,
porque, afinal de contas, se oferecia o discurso no momento mais duro da crise, era um discurso um pouco quase que eufórico, de uma esperança exagerada de que o mundo ia sair mais unido no momento em que enfrentava um desafio dessa dimensão. O que nós estamos vendo? Na verdade, nós estamos vendo uma situação que, sob certos aspectos, é mais pessimista do que nós discutimos no ano passado. E eu levanto um ponto que eu acho que vale a pena ser apontado, porque espelha bem o momento que nós estamos vivendo, num discurso feito recentemente pela chairman, pela presidente da Comissão Europeia, que é uma Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, que é alemã, ela vai chamar a atenção para o momento em que o mundo vive e vai usar uma expressão que aponta muito bem para a natureza dos problemas que estão sendo enfrentados. Ela chama que o mundo está entrando numa nova era de hipercompetitividade. Ela não define muito bem o que isso quer dizer, mas entre os pontos em que ela aponta é que a Europa vai buscar uma maior autonomia em algumas áreas de tecnologia, como, por exemplo, na área de chips para computadores. A política industrial vai ser buscando um pouco mais de autonomia, vai tentar controlar as big techs, ou seja, a sinalização é que vamos, de alguma maneira, voltar atrás na globalização. Não sei se isso vai acontecer, mas o discurso vai nessa linha. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Toda a questão do Biden é que, olha, ficou muito arriscado nós dependermos tanto de importação da China e de outros lugares. Vamos aumentar vamos aumentar a produção doméstica na parte industrial. A China faz um movimento de restringir o lançamento de IPOs, o lançamento de novas ações de empresas chinesas no mercado americano e chega a sinalizar que pode reverter, em alguns casos, tirar algumas empresas chinesas das bolsas norte-americanas, o que gera, inclusive, uma preocupação no mercado financeiro internacional dos efeitos sobre o preço das ações, né, na medida em que algumas dessas empresas sairiam desse mercado para o outro lado. Ou seja, nós estamos vendo um cenário que eu não sei se vai ter ou não uma nova Guerra Fria, mas certamente um acirramento econômico muito mais pesado do que tinha em outros momentos. Isso me lembra de um tipo de política econômica que foi muito comum nos anos 30 e tinha uma expressão, que é uma expressão em inglês, que chama-se empobreça teu vizinho, traduzindo de uma maneira um pouco tosca para o português. Eram políticas que, de alguma maneira, você olhava para dentro e procurando jogar a crise para o seu vizinho. Esse tipo de retorno desse tipo de situação é um sinal de que nós vamos provavelmente ter um acirramento das grandes potências capitalistas do jogo concorrencial, que vai ter uma dimensão econômica e uma dimensão política. E, nesse ponto, eu concordo integralmente com aquilo que levantou o Baixa. É um momento curioso, porque os países em desenvolvimento estão, diferente do que tiveram em outras épocas, excessivamente preocupados com a questão macroeconômica e fazendo uma política que está sendo abandonada pelo centro, que vai completamente na mão. Quando você olha as notícias econômicas de um país como o Brasil, parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo nos países industriais avançados. Nós estamos falando que nós temos que vender mais para o exterior empresas brasileiras, temos que privatizar mais,
a contar mais com aquilo que vem de fora, não tem nenhuma política para contrapor os efeitos domésticos do aumento do preço das commodities, não há nenhuma preocupação como isso, mas o Brasil não é o único caso, nós vemos isso em vários outros países periféricos na mesma linha. Isso vai, então, na linha que o Dudu apontou, que nós estamos saindo da crise mais desiguais e reforçando o centro-periferia, ou seja, o centro cresce mais rápido, a periferia cresce mais lento. O centro olha para os seus interesses, a periferia se mantém com um discurso em nome de uma globalização um pouco tosca, que já não está sendo mais, que já não é mais um ponto para os países industriais avançados. Então, eu acho que esse ponto merece alguma reflexão. Eu acho que, por hora, o que eu queria chamar a atenção para a natureza dessa saída é esta, sendo que, na periferia, essa saída tem implicações políticas, porque gera instabilidade política e todas as questões que nós sabemos pela manutenção do desemprego elevado, por uma série de outras questões. Além disso, enquanto a inflação no centro ela não parece preocupar, porque tanto o aumento do preço das commodities é um choque exógeno que afeta um pouco esses países, mas ele rapidamente se dilui. Não há, na periferia, essa diluição é mais difícil, porque, além disso, ela convive muitas vezes com uma crescente restrição de crédito, que é uma das coisas que é apontada nessa situação. Não é um problema do Brasil, mas é um problema de países como a Argentina. De qualquer maneira, nós continuamos com uma situação com dificuldade de manter o câmbio ainda excessivamente caro e eventuais consequências de aumento do câmbio que são rapidamente repassadas para preços domésticos, pode piorar a inflação na periferia, que é respondida da maneira tradicional, com o aumento da taxa de juros. Então, o cenário na periferia de retomada é muito mais preocupante e, em alguns pontos, até dramático, quando você se contrapõe com os três grandes polos dos países industriais avançados, os Estados Unidos, a Europa e a Ásia, né? Até mesmo o Japão parece que está uma situação um pouco melhor. O Japão que mantém uma taxa de crescimento muito abaixo dos países industriais avançados, mas, de certa maneira, está reagindo um pouco melhor do que os países da periferia, exceto, para variar, da Ásia, puxadas pelo efeito China na região, né? A Ásia é sempre a exceção na periferia mundial. Obrigado, Prado, pelas suas considerações, as primeiras considerações. E agora, Numa, convidar você para encerrar essa primeira rodada. Os camaradas falaram muito de dados, né? Sobre, em particular, o desempenho das economias centrais comparado às economias periféricas nesses 2 primeiros trimestres. E eu acho que começamos até já um retrospectivo sobre a capacidade das economias justamente de reencontrar um caminho de desenvolvimento, crescimento econômico, né? E, em particular, de recuperar os níveis de atividades que eram observados antes da crise, ou seja, no último trimestre de 2019. Tá? E se a gente for olhar, usando justamente os dados que foram disponibilizados pela OCDE, a gente observa, de fato, que os únicos países que retomaram um nível de crescimento econômico comparável àquele que tinham antes da pandemia são justamente os países que tinham, que é um único país, na verdade, né? São os Estados Unidos, tá? E a China, obviamente, são os 2 únicos países. Tá? Mas os países centrais são os Estados Unidos no segundo semestre desse ano 2021,
ficaram com um nível de PIB acima daquele que tinham antes da crise. Tá? No caso dos outros países centrais, que seja a Alemanha, que seja o Canadá, que seja a França, o Japão, a Itália e o Reino Unido, todos ficaram abaixo. O que é interessante é olhar o quanto ficaram abaixo. Bom, o que a gente observa é que, realmente, a maior parte desses países está uns 3%, entre 3% e 4% abaixo do nível que tinha o PIB em 2019. Tá? O único que destoa nessa lista vai ser, na verdade, o Japão, que está menos 1,5% em relação ao nível que tinha antes da crise. Tá? Ou seja, um pouco, está quase chegando. A perspectiva é que, até o final do ano, a atividade seja, nesses países, se estabeleça no nível que tinha antes da crise. Tá? O que significaria, na verdade, que seria de certa forma, assim, tem um efeito de recuperação assim, da economia que simplesmente assim, é uma utilização de capacidade produtiva, obviamente tem aí o que tem que avaliar é o papel que tiveram os programas justamente de estímulo à demanda efetiva nesse período. Ou seja, qual papel teve o gasto público, os diferentes tipos de ajudas que foram otorgados às empresas, as transferências também para as populações, e óbvio que em todos esses países teve grandes planos para sustentar o nível da atividade econômica, e agora, assim, áreas, atividades que estavam sofrendo nesse período particularmente por conta justamente das restrições sanitárias, estão retomando. Tá? Acho que os dois únicos setores, se a gente observa as análises da OCDE para as 8 principais economias do mundo, a gente vê que só o setor de turismo e o setor de aeronáutica ainda estão com níveis de atividade significativamente inferiores àqueles que tinham antes da crise, que parece meio normal. Tá? Então, o que a gente observa é que, no fundo, essas políticas, esse conjunto de políticas, tanto assim de apoio à atividade econômica através desses repasses feitos para as empresas, para eventualmente instituições também que poderiam ter, vamos dizer, sofrido as consequências da crise, ter inclusive até entrado em colapso, quanto o apoio às famílias através do sistema de transferências sociais funcionaram. Tá? Então, na verdade, é uma grande prova da validade de políticas de manutenção, vamos dizer, tanto da atividade quanto também de transferências sociais. Tá? Uma vez estabelecido isso, aí que fica a grande questão de saber o que vai acontecer. Já tem todo um discurso em volta da excepcionalidade dessas medidas, dizendo que essas medidas só valeram porque era o contexto da pandemia, que era uma pandemia global, ou seja, que justamente as questões de hiperconcorrência que foi colocada pelo Luiz Carlos, na verdade não valeria, então era uma espécie de parêntese, vamos dizer, no funcionamento da economia mundial. E que agora acabou essa parêntese. Pelo menos é o discurso que você vai vendo, obviamente, não necessariamente colocado de forma tão brutal, às vezes sim, né? Se você for olhar assim, pronunciamentos recentes, tanto no Reino Unido quanto na França, você observa que tem
tem essas colocações, né? Tipo, no caso da França, por exemplo, qualquer seja o custo, quoi qu'il en coûte, por exemplo, que virou até um motim na França, que foi repetido inúmeras vezes pelo presidente Macron, por exemplo, ele falou, Macron falou, acabou isso. Tá? Então, a grande questão é que a gente vê todo um discurso dizendo, olha, e até esse discurso da Ursula von der Leyen sobre a hiperconcorrência tem várias formas de interpretar. Tem uma forma dizendo, e aí meu temor, né, conhecendo bem a Comissão Europeia, dizer que a hiperconcorrência significa, na verdade, não, voltamos ao mundo de antes. A gente tem que ser mais, vamos dizer, competitivo que os outros. E essa história de competitividade, ela sempre passa por redução vamos dizer, dos direitos trabalhistas, da proteção da economia. Então, eu sinto um cheiro no ar que they are back to business. Né? Eles estão voltando à coisa séria. Acabou agora, acabou a brincadeira, entre aspas, né? E vamos voltar ao mundo de antes. Aí você tem essas pinceladinhas lá de economia verde, Green New Deal, mas como foi colocado, aliás, pelo Bicalho, numa conversa prévia ao programa, se a gente for olhar os investimentos das principais empresas do setor energético, ou os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em novos projetos, e a parcela dedicada a tal de economia verde é ainda ridícula, tá? É muito reduzido. E os valores, tudo bem, a Comissão Europeia fica se gargarizando, dizendo que um plano, assim, um grande plano de 750 bilhões, os 30% seriam voltados para a economia verde. Tá? Isso daria o quê? 200 bilhões? Um plano de vários anos para a União Europeia como um todo? Não parece algo que vai mudar. Que, assim, me parece, pelo menos, algo mais para, vamos dizer, ser usado como um argumento marketing do que algo que realmente vai mudar a natureza das matrizes energéticas e a natureza da organização dos sistemas econômicos. Mas, enfim, eu sou uma polêmica, estou lançando um pouco essa polêmica. Obrigado, Numa. Eu queria pegar esse gancho do Numa, e colocar uma questão aqui na roda, algumas questões, por exemplo, a primeira questão é que quando a gente observa, mesmo quando a gente observa assim, a questão entre pandemia, você avança na vacinação, e na medida em que você avança na vacinação, você avança na retomada das atividades econômicas. Na medida em que a vacinação ela é heterogênea, quando você olha em termos do mundo, né, evidentemente que alguns países, principalmente os desenvolvidos, aqueles que têm mais recursos, recuperam, voltam para a atividade econômica mais cedo. Os outros países, mais frágeis, têm dificuldade. Então, eu diria, quando você olha a questão da vacinação, e você olha a relação entre vacinação e retomada da economia, ali você tem já uma heterogeneidade. Que também, você pode dizer, mesmo aí, dentro dos países desenvolvidos, em função muito mais das resistências à vacinação, né, que você encontra nos Estados Unidos e que você encontra também na Europa, o que muitas vezes caracteriza diferenças, né, regionais, por exemplo, no caso americano. Então, quando a gente pensa em termos de política econômica, a mesma coisa, quer dizer, se você olha para os Estados Unidos, talvez quem tenha colocado mais estímulos, né, na economia, uma política econômica bastante forte no sentido da retomada, a favor de emprego, de renda, de coisas desse tipo, a Europa um pouco menos, e os outros países não. Ou seja, mesmo quando você olha em termos de política econômica, também você vai chegar a essa solução, que é mais heterogênea, né, variando nos países, e muito também, não só em função de uma opção econômica, né, de vontade política, mas também de recursos. Né? Quando a gente olha os Estados Unidos, olha a nossa irmã aqui do lado, né, a Argentina, você vê o quanto que, né, a falta de recursos dificulta uma implementação de uma política econômica que seja uma política econômica mais afirmativa nesse momento. E outra coisa que eu também queria colocar, indo na direção
do Numan, é a questão colocada desde o início de uma recuperação com uma data de validade, né? Uma política econômica com uma data de validade. Olha só, isso aqui é inflacionário. Lembra, Bastian, quando a gente discutiu o plano Biden, essa questão, né? Lembra? Foi uma das questões colocadas, discutidas, e parece que, na medida em que a data de validade vai se aproximando, essa questão vai se colocando, né? A gente estava discutindo isso no início desse ano, quer dizer, agora, na medida em que você, então as coisas vão se ajeitando, então, não, isso aqui é inflacionário, etc, etc. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a gente tinha muitas expectativas, né, de uma saída que fosse menos assimétrica, menos heterogênea, né, mais igual, que de uma certa maneira a pandemia servisse como um momento de ruptura, né? E a gente vai caminhando mais ou menos pelo é isso mesmo, os negócios como usualmente, não é isso? Quer dizer, caindo mais ou menos no que era, ou seja, mais uma vez numa enorme frustração, né? A questão relativa à desigualdade, assimetrias, pressões sobre a democracia que não entregava o que tinha que entregar, a gente vai notando isso, né? Ou seja, o que vocês acham? Ô, Bicalho, e aí eu lembrando que o Prado comentou, eu lembrei do nosso Diário da Crise de dezembro do ano passado. O título era "Vai ser tudo igual, mas um pouco pior". Então, esse é o era Conversas. O Diário da Crise, era conversa. Desculpa, pessoal, desculpa. Se eu não me engano, falho aqui. Se eu não me engano, uma não foi citação de um autor francês, não foi, Numa? Isso, foi do Houellebecq, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Desculpa aqui o ato falho. E um processo, um duplo processo de apropriação cultural e do programa, né? O cara só puxa sardinha, né? Tudo bem. Jabá. É jabá. O ponto que eu queria destacar é o seguinte, assim, em crises, não, assim, a possibilidade de saída no início é de piora da situação dos mais frágeis. Isso vale para os países periféricos, em que, no caso argentino que você falou, tem um problema de vulnerabilidade externa, né? E isso restringe a capacidade, inclusive, de ter uma maior autonomia para fazer a política interna, a política expansionista, porque tem um problema de vulnerabilidade externa, que não é o nosso caso nesse momento, que é diferente da nossa situação. Mas isso vale, se você pensar, do centro para a periferia. Mas isso vale também para cada país. Ou seja, os setores dominantes conseguem impor resultados positivos e você olhar, a classe média alta mundial está saindo bem na fita. A concentração de renda vai aumentar. Aumentou o mercado de consumo de luxo. Isso vale também para cada espaço interno territorial. E aí, reforçando aí um pouco bastante o que o Numa falou, a discussão vai voltar novamente a política fiscal expansionista está gerando inflação. A política monetária o pessoal até deixa, tá? Porque a questão da liquidez, o mercado financeiro, a questão do mercado secundário de títulos, então isso oxigena esse processo de uma parte significativa do pessoal do andar de cima, né? Mas, por outro lado, essa discussão vai voltar fortemente. Agora, eu queria ressaltar o seguinte, aí tem uma questão de economia política. O Biden faz essa girada, como a gente já discutiu em outro programa, porque tem um problema, inclusive, político-eleitoral, né? Então, acho que aí, até reforçando também o que o Prado falou, eu acho que vai aumentar fortemente as tensões internas, as tensões externas, e nós vamos ter ainda movimentos de mudanças eleitorais indo para um polo, para o outro, para o centro, até... Eu acho que a gente vai ter que ainda ter mais tensões para ter força política para configurar um projeto em que, nos seus espaços nacionais, em que a política fiscal volte a ser um eixo. Hoje, a política fiscal virou, né, um elemento em que os setores dominantes, o bloco no poder em cada espaço territorial, nega profundamente e considera isso como coisa de comunista. Isso é muito impressionante, essa discussão. Eu queria trazer isso nesse debate, mesmo na saída de uma crise profunda como essa. Nós estamos voltando ao debate do pós-crise de 2008, né? Mesmo com essas tensões, e acho que tem muito jogo de cena, também outro programa que a gente fez aqui, que é o Grande Reset. O pessoal fala da questão ambiental, o pessoal fala da preocupação social, mas
os capitalistas estão enchendo o bolso como nunca e o pessoal usa isso como marketing o tempo inteiro para dizer que está preocupado com o social, para não aumentar as tensões, inclusive. Mas eu acho que as tensões vão se aprofundar, nós ainda vamos balançar muito ao longo dos próximos anos. Essa é uma leitura que eu tenho, reforçando o que o Nuno Baixa e o Prado já falaram. Prado, você podia falar um pouco como você vê essa diferença entre a saída de 2009 e essa saída agora? Posso, mas deixa eu pegar um ponto que o Dudu acabou de falar, que eu vou levantar uma dúvida, que eu tenho dúvida realmente. Eu acho que nós temos uma situação em que a geopolítica, a economia política vai influenciar muito a política econômica. Em que sentido? A China, bem ou mal, está com uma estratégia através da nova Rota da Seda, de fazer investimentos em áreas adjacentes. Eu sempre lembro a linha de trem que já está funcionando, que vem de Xangai a Duisburg, que é uma cidade industrial no Vale do Ruhr, na Alemanha. É um trem de carga. A Europa fala em algum tipo de resposta para esse tipo de situação. Os Estados Unidos, com toda... ele está muito atrás na questão de infraestrutura, o Biden sinaliza de aumento de gasto em infraestrutura. Então, parece, Dudu, que, por razões geopolíticas, a questão fiscal, pelo menos no investimento dessas infraestruturas, deve se manter. Eu concordo com você, por isso essa questão não é muito clara para mim, que se, por um lado, o discurso de que isso gera pressões inflacionárias e que, para você manter gastos mais elevados, você teria que aumentar imposto, e os ricos não querem pagar mais imposto, eles querem pagar menos, né? Então, isso é um empecilho para essa situação. Por outro lado, se nós olharmos o que aconteceu no período entre guerras, quando o clima político se acirra entre as grandes potências, há um aumento do gasto público em decorrência dessa situação. Então, eu acho que nós temos duas forças que caminham em direção contrária, né? Por um lado, há pressões para aumento de gastos por razões de reforço das economias domésticas, dado a conjuntura internacional, e, por outro lado, realmente, principalmente em setores financeiros que estão ganhando muito e continuam ganhando, que não querem, que se puderem esticar a corda como está, vão esticar, e eu acho que isso pode se manter. Agora, um segundo ponto que também eu acho que vale a pena nós discutirmos um pouco mais é a questão ambiental. A agenda verde, a agenda do hidrogênio na Europa, de fonte de energia alternativa, ela é uma fonte de acumulação de capital muito importante agora. Quer dizer, ela pode gerar, agora você tem toda a questão dos carros elétricos e novos tipos de motores, então eu não sei até que ponto isso pode ser um novo espaço de acumulação de capital. Veja, eu não estou dizendo que você teria um aumento de investimento porque as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente ou são mais generosas nesse sentido. É porque onde vai a inovação? Quer dizer, onde vai o potencial de ganho? E a Europa sinaliza com metas bastante ousadas dentro disso. E dentro disso tem uma política industrial também que é excludente. Quer dizer, a Europa bate muito com a tecla de que quem não alcança os patamares que ela está estabelecendo nas suas metas em termos de aquecimento global, vão ter tarifas compensatórias para isso. Então, isso é uma estratégia também de protecionismo. Ou seja, eu acho que nós estamos num desenho de forças em direções contrárias, cujo resultado vai depender de como essas forças contrárias, um cenário bem dialético nesse sentido, com contradições evidência. Quando eu falo contradição, eu falo no sentido
metodológico da palavra. São situações que você não tem resposta no curto prazo. Quando você tenta resolver um problema no curto prazo, você gera um problema no longo prazo. Então, o setor financeiro quer impostos baixos, gastos baixos, retorno alto. Agora, se você vai fazer equilíbrio orçamentário nessa situação, você vai perder fontes de acumulação de capital. Essas duas coisas não é viável. Se você vai aumentar a acumulação de capital, ou você vai fazer via aumento de gastos e vai aceitar déficits públicos crescentes dentro disso, ou, de alguma maneira, você teria que aumentar tributos. Então, você tem forças que caminham em direção contrárias, com resultados que são difíceis de prever agora. Eu queria ouvir um pouquinho mais vocês sobre isso, porque eu pelo menos, não tenho resposta para muitas dessas questões que se colocam, e eu sempre acho, como historiador econômico, fazer história de tempo presente é muito difícil. A gente não tem um distanciamento para analisar o que aconteceu. Então, nós temos que trabalhar com um pouco com cenários e tatear um pouquinho numa situação, num cenário que tem muita nuvem, muita poluição no caminho. É muito difícil ver os próximos passos do capitalismo internacional nesse momento. Prado, só um pequeno comentário exatamente sobre esse tema que você colocou, que é a questão das saídas verdes, né? Nós colocamos no ar ontem, hoje no canal do Instituto de Economia, uma entrevista com Carlos Felipe Lodi, que é um especialista dessa área de energia, exatamente sobre as estratégias das empresas petroleiras, né, na transição. Então, vale a pena, é uma entrevista onde vai justamente discutindo esse tema, e o que o Carlos coloca em síntese, o drive principal é político. Elas vão se mover em função das pressões políticas sobre elas para que elas se movam. Depois vão se mover, sem dúvida, em função da questão da tecnologia que elas dispõem e, por último, em função da capacidade financeira, enfim, que elas vão ter. Certo? Dos recursos que elas têm que mobilizar para fazer essa transição. Mas o que você observa, embora haja muito discurso, tá certo? A quantidade efetiva de recursos que elas mobilizam para fazer essa transição, estou falando das petroleiras, tá certo? É muito pouco. Enfim, concordo contigo, ainda é um jogo político, entende? Depende de políticas públicas. E essas políticas públicas dependem, como diz o Dudu, do jogo político, né, Dudu? Do enfrentamento entre os diversos interesses e que sejam capazes de sustentar e consolidar determinadas políticas dentro dessa área. Ou seja, mesmo nessa área, o jogo ainda está sendo jogado. O jogo, traduzindo o Pradinho, né? O jogo é jogado e o lambari pescado, né, Prado? O meu ponto é que nunca a questão, a dimensão política foi tão importante no período de pós-guerra. Quer dizer, a política é sempre muito importante, mas nesse momento em especial, a questão da geopolítica, da disputa entre China, Europa, Estados Unidos, as questões domésticas, está sendo particularmente importante. Isso acontece em momento de crise do capitalismo. Isso aconteceu no período pós-30, aconteceu em determinados momentos históricos, e parece que agora nós estamos num cenário em que essas dimensões políticas vão ser muito importantes para a escolha das políticas públicas, porque não tem uma situação tão tranquila para se fazer. Comentáriozinho curtinho aqui antes do Numa, só um pequeno comentário antes. Mas, nesse sentido, Prado, a gente volta para antes da pandemia, né? Onde esse conflito já existia, só que agora com uma China fortalecida, né? Com uma China que saiu mais forte do que mais fraca da pandemia. Vai, Numa, desculpa. Não, imagina, era parte do que eu ia falar, justamente, que, na verdade, a gente, depois da parêntese, a gente retoma nesse ponto também um cenário que a gente observava, né? Na verdade, o que Luiz Carlos descreve é o fim de uma ordem. Tá? A gente tinha uma ordem vamos dizer, do pós-guerra, do contexto geoeconômico, geopolítico e de economia política da Guerra Fria, tá? Com um bloco socialista / comunista que representava uma alternativa, não somente uma entidade geopolítica, mas também assim um modelo alternativo de organização social, política, econômica. E depois
um bloco, vamos dizer, capitalista, organizado, obviamente, em volta dos Estados Unidos, que, bom, frente à ameaça sistêmica que representava o outro bloco, teve que inventar esse capitalismo, vamos dizer, mais ameno, característico do período como se chama? Da Idade de Ouro. Isso, da Golden Age, da Idade de Ouro. Tá? Ou seja, que a gente chama de capitalismo keynesiano, de democracia, de social-democracia. Bom, aí tem várias terminologias que designam, bom, mas de forma geral, algo muito mais humano. Bom, no momento que desaparece esse modelo alternativo, logicamente, o capitalismo tira essa camadinha assim, mais civilizada, mais estilo cosmopolita, né, Numa? Cosmopolita. Isso, bom, o que estava claramente acontecendo depois do tal de fim da história do Fukuyama. Bom, só que, de fato, como colocou Luiz Carlos, algo veio complicar isso. Algo veio complicar no sentido que um país, a China, aí, bom, a gente já fez vários programas sobre o tema, então não vou entrar em polêmica, mas, enfim, com o capitalismo, vamos dizer, com forte intervenção estatal, se coloca claramente como o grande centro, cada vez mais, como o grande centro cíclico para as manufaturas, para justamente a dinâmica de acumulação no mundo. Os Estados Unidos permanecem o centro financeiro, parcialmente, pelo menos, o centro cíclico também da economia mundial, porém tem esse desafio cada vez maior. A pandemia, se a gente for pensar quem sai vencedor, aí eu sou um economista materialista, eu olho as taxas de crescimento, como foi colocado pelo Dudu inicialmente. Bom, a China, de fato, teve um crescimento de 3,3% no ano passado. Tá? E esse ano, tudo bem. Aí todo mundo... É muito interessante ver que os jornais econômicos, Financial Times, The Economist e outros, que estão na torcida, obviamente, contra, o desempenho chinês no segundo trimestre, onde teve uma pequena queda já foi comemorado como, nossa, desaceleração da economia chinesa. Bom, só que é uma desaceleração da qual qualquer outra economia central gostaria. Aí nem se fala das economias latino-americanas. Bom, isso não, mas, Numa, e a frustração, né? Não foi 8,1, foi 7,9. Enfim, bom, chega a ser quase patético, sendo bem sincero. Mas voltando a uma... 7% com crescimento de 3% já é uma enormidade. É 3 mais 7, é 1 ponto... Não, 0,3 mais 1,07. Somos 2, dá uma enormidade em 2 anos. Mas qual economia, qual conjunto econômico sai reforçado? A China. Ela mostrou que, de fato, é absolutamente fundamental para as cadeias produtivas organizadas em volta dos insumos de saúde, da produção vamos dizer, de equipamentos também ligados à saúde. Até os Estados Unidos acabaram dependendo da China, ou seja, em termos, vamos dizer, para a grande superpotência, ter vamos dizer, uma segurança nessa área médica que, pelo menos inicialmente, foi ameaçada, e mais um sinal de uma perda relativa, vamos dizer, de peso, de centralidade, e ainda por cima, mesmo se agora os Estados Unidos doaram doses, quem sai reforçado em termos, vamos dizer, de soft power, tirando, obviamente, a questão da origem do vírus, aí que é uma questão muito polêmica, mas isso já foi esquecido. Quem saiu vencedor
ao propor suas vacinas, ao propor ajuda, particularmente na periferia, e a China. Claramente, o peso, e aí isso junta, na verdade, a outra questão que foi colocada, uma das outras questões que foram colocadas, que é a questão justamente desse, como fica a periferia nisso tudo. Vai aumentar a divergência, vai aumentar, pelo contrário, vai ter convergência? Não tem um sinal claro. Vai depender das regiões. E, na verdade, o que a gente está vendo agora nessa retomada é a confirmação de uma tendência que já foi observada depois da crise global de 2008 e 2009. Ou seja, tem regiões, na verdade, a partir de 2013, porque eu falo disso, mas porque não foi uma consequência da crise global em si, foi uma consequência de mudanças nas políticas internas praticadas por esses países. E sem ninguém, na verdade, apontar uma arma, foi só uma questão interna, de política econômica interna. Você não tem, de repente, uma restrição externa que aumentou. Bom, o Brasil, por exemplo, não tem restrição externa, enfim, vai acabar criando do jeito que está andando a política econômica, mas, por enquanto, não tem. Tá? E o caso da maior parte dos países da periferia. A própria Argentina criou sua própria restrição externa, foi o caso também da Venezuela. Bom, ok, sem entrar nos detalhes. Então, o que a gente vê é que regiões, de fato, estavam num processo de divergência, ou seja, estavam se afastando dos níveis de crescimento dos países centrais, como o caso da América Latina, como o caso também de uma parte da África. Aí a gente não vai entrar nos detalhes, porque vai depender dos países, mas claramente África do Norte, enfim, parte da África subsaariana. Essa tendência vai continuar. Ela vai continuar porque você tem lá governos, não necessariamente, você pode até ter alternativa governamental, a gente viu isso, por exemplo, no caso do México, com o López Obrador em 2018, mas você tem, vamos dizer, interesses estabelecidos e uma incapacidade a adotar políticas simplesmente de demanda efetiva. Políticas sociais também, de redistribuição, que também estimulariam o consumo, portanto, o investimento privado. Então, você não tem isso. E não tem jeito. Se o Estado não gasta, se você não tem distribuição de renda, se você não tem transferência de renda para as populações mais pobres, que são aquelas que têm a propensão a gastar mais elevada, se você não vai ter fontes de crescimento econômico. Crescimento, ao contrário do que é afirmado por muitos economistas neoclássicos e também por muitos veículos de imprensa, não aparece do nada. Tá? Então, vai se confirmar isso. Da mesma forma que na Ásia, onde, pelo contrário, quase a totalidade dos países, tem uma outra exceção, esse tipo de políticas não são praticadas, ou seja, são países onde você ainda tem muito investimento público, onde tem uma certa igualdade na distribuição de renda, onde tem se desenvolvido cada vez mais também proto-estados de bem-estar social. Bom, como por acaso são os países que se saíram melhor da pandemia. E são aqueles que também vão continuar seu processo de convergência, que no caso deles é um contínuo desde a década de 80. Tá? Você não teve a parada das reformas neoliberais no final dos 80, 90, né? Você não teve a parada dos anos 2010, continua. O problema da América Latina, se a gente for pensar, bom, aí o Brasil é um dos casos emblemáticos da região, é que, infelizmente, a ruptura que aconteceu no início da década de 2010 em relação às políticas dos anos 2000, que tinham permitido uma convergência econômica, essa ruptura está confirmada. Tá? Aí o que pode mudar, aí eu passo a palavra para os camaradas, simplesmente uma mudança no cenário e, vamos dizer, na influência que exercem os grupos de poder nos países. E, claramente, bom, isso passará pela política interna. Tá? Então, você muda. Mas o exemplo argentino e o exemplo mexicano mostram que não é só mudar a cor política, você tem também que ter novos governos que são vamos dizer, capazes
de entrar em confronto contra determinados interesses estabelecidos. No caso do México, e até estão tão amarrados pelo NAFTA, pelo Tratado de Integração Comercial com os Estados Unidos, com o Canadá, que é difícil, né? A tarefa é mais difícil ainda. No caso da Argentina, já é mais complicado justificar esse lado meio fiscalista que tem mostrado, infelizmente, o governo Fernandes. Bom, passo a palavra para os camaradas. É o Bastiãozinho que estava querendo falar. Voltou ao seu assunto, né, Bastião? Você que levantou o caso brasileiro aqui na sua primeira intervenção. Pois é, eu vou só fazer uma... Na verdade, o Numa puxou uma discussão, né? Eu vou direto a ela, né? Que, do ponto de vista da política fiscal, que, de fato, né, mudanças, quer dizer, inflexões mais significativas, né, do ponto de vista da política fiscal, vão colidir com interesses estabelecidos e, muitas vezes, uma institucionalidade que bloqueia mudanças. Numa até chamou a atenção da questão do México, da NAFTA, né, que é um típico caso de uma institucionalidade que bloqueia, né? Tratados que foram assinados, leis que passaram, que foram aprovadas por governos anteriores, que dificultam mudanças mais significativas, né, de rota. Agora, para além disso, eu queria chamar a atenção para um problema, tá, que o Numa acabou tangenciando na fala dele, que é um problema, na verdade, teórico, né, da formação dos economistas, tá? Porque aí eu não tenho a estatística, né, mas vamos estar falando 90%, 85% dos economistas, né, aprende que políticas expansionistas, em particular políticas fiscais expansionistas, devem ser utilizadas somente para casos de recessão. Tá? Então, Keynes, né? Keynes seria o economista da recessão, o receituário que foi derivado das ideias de Keynes seria aplicável, tá, tão e somente para casos de economias em recessão. Quando a economia está operando normalmente, né, business as usual, tá? E aí, quer dizer, tem que ter cuidado com o equilíbrio fiscal e afins, tá? Então, na verdade, isso é um problema, porque a grande maioria dos economistas pensa assim, acredita nisso e recomenda isso. Tá? Então, isso vai se traduzir tanto do que acontece com várias equipes econômicas e a mídia especializada, tá? Isso, obviamente, rebate nos interesses. Tá? Não é uma coisa, não é uma dimensão estanque. Tá? Mas é algo, por exemplo, que vai se materializar. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, no caso do Reino Unido. A gente comentou isso em algum programa. A equipe do Corbyn, né? Jeremy Corbyn, que seria o político mais à esquerda do Partido Trabalhista desde os anos 70. Né? Eu tive a pachorra de ler o programa econômico, não dessa última eleição, que ele teve uma grande derrota e acabou até renunciando, deixando a liderança, mas da anterior eu olhei o programa econômico, eles chamavam a atenção reiteradamente do compromisso deles com a responsabilidade fiscal. Tá? Então, certamente, o Corbyn, a equipe econômica do Corbyn, ali de assessores do Corbyn, era composta por economistas progressistas, tá? Do ponto de vista de orientação, né, de visão de mundo, tá? Mas formados dentro desse arcabouço teórico. Tá? Foram ensinados, então, que existem limites muito claros, né, para a utilização dos instrumentos fiscais. Então, isso é um problema. Tá? Esse é um problema que transcende as nossas discussões aqui mais tradicionais, mas acaba tendo um impacto prático, né, efetivo. Então, se nós virmos, por exemplo, economistas que são de formação convencional, né, que têm essa formação, mas que recentemente
depois da crise de 2008, 2009, vinham defendendo teses, vamos dizer assim, mais heterodoxas, né? Tentavam flexibilizar algumas das suas posições, como, por exemplo, Olivier Blanchard, Larry Summers. Quando sai o programa do Biden, o plano Biden, eles vão falar que havia riscos inflacionários não desprezíveis. Tá? Então, quer dizer, e esses economistas, então, eles têm um peso no debate econômico, né? Quer dizer, a opinião deles é escutada, né? Acaba repercutindo internacionalmente, tá? São formadores de opinião em escala global. Tá? Então, quer dizer, para além da dimensão da economia política, que é fundamental, tá? E não está dissociada dessa dimensão, as duas coisas, existe uma interseção relevante, existe essa dimensão, né, daquilo que se acredita do que é possível fazer, né, do que os economistas recomendam na sua grande maioria. Né? Nós aqui estamos, pelo menos alguns aqui do programa, com certeza, somos exceção, né, ponto de vista dessa visão e desse receituário. Bem, senhores, Dudu, antes de eu encaminhar aqui o encerramento, como você pediu para falar, por favor, Dudu, falei os seus... Eu pequeno vou comentário que você queria fazer. Eu vou falar rapidinho e fazer as provocações antes da questão final. Vou fazer o inverso agora, Prado. Acho que tem um ponto que eu... E aí, já tem uma provocação baixa, assim, eu acho que é com todos nós. Eu acho que nós, economistas, achamos que mandamos mais do que mandamos. Assim, eu acho que o pessoal da grana manda mais do que a gente acha que a gente manda. E, nesse sentido, eu queria trazer a discussão que o Prado trouxe, que é o seguinte: até que ponto as mudanças da política fiscal e da forma de atuação do Estado, como a gente viu pós-45, é fruto, como o Numa falou, do comunismo. É guerra e comunismo, ou seja, uma escala muito grande de transformação da ordem. A pergunta que eu não tenho a resposta é: até que ponto, qual é a novidade desse cenário? A China, né? Que a gente, quando o Numa falou, que é o debate aqui, o quanto é ou não, mas assim, tem, inclusive, transformações na China recente, né, com redução, inclusive, da forma do capitalismo atual. Eles estão estruturando uma mudança interna naquela forma de atuação. E por que eu estou levantando isso? Isso pode sim gerar uma trajetória de mudanças dessa política econômico-fiscal, mas me parece ainda muito gradual, dado que é o efeito desse movimento muito mais em reação. Porque para a gente viver o que a gente viveu dos anos dourados do capitalismo, a gente teve 2 guerras mundiais, uma crise e a Revolução Comunista de 17. Observe o tamanho, a chacoalhada que isso teve. Ou seja, acho que a gente ainda vai ter movimentos mais longos, mas é um pouco isso que eu queria para provocar, e aí provocando baixa. No meu caso, eu acho que é mais assim, a minha leitura, o bloco no poder, o pessoal do andar de cima manda muito mais do que nós, economistas, achamos que mandamos, Baixa. Bem, senhores, já temos 1 hora de programa, vou encaminhar aqui o final. E hoje vou fazer um encaminhamento para a gente poder fechar isso. Eu já fiz isso algumas vezes, vou pedir hoje outra vez. Eu gostaria que vocês definissem a retomada. Se vocês tivessem que escolher uma palavra que definisse essa retomada, que palavra seria essa e por quê? Começando com você, Numa, se você tivesse que definir essa retomada, uma palavra, essa retomada é isso aqui. Heterogêneo. Heterogêneo, né? Por quê? Você, na verdade, assim, o que você observa claramente é que tem caminhos diferentes que vão ser tomados assim, em termos econômicos. Os resultados, o que funcionou, ficou muito claro, né? Você gastar, sustentar a economia, transferir, fazer transferências sociais, isso funcionou. Não tem nenhum país que seguiu esse caminho no qual não tenha funcionado. Tinha que gastar. Tá? Aí, países onde, por uma razão ou por uma outra, muitas vezes, em razão da questão do conflito distributivo, se hesitou em gastar, nem em nome, porque como colocou o professor Bastian, de facto, tem uma aversão ao gasto. A gente foi há 4 décadas que a gente ouve que o gasto público
tem que ser evitado a todo custo, que o Estado, o peso do Estado na economia tem que ser reduzido, porque é ineficiente, porque isso, porque aquilo. Bom, de repente, esse discurso também foi colocado completamente entre parênteses. As pessoas, os veículos de informação assim mais improváveis se tornaram defensores ferrenhos de programas assim ambiciosos de gasto. A gente está falando, por exemplo, no caso da França, a gente está falando assim de gastos absolutamente consideráveis. Se a gente for olhar o ano passado, você teve um aumento do gasto público que foi quase de 80%. Tá? Então, quase dobro o gasto público. Um país, onde, na França, onde já o gasto público representa mais de 50% do PIB. Tá? Então, você tem, assim, uma coisa absolutamente... Basicamente, o Estado quase teve uma estatização, assim, obviamente, estou provocando, parcial da economia francesa. Bom, um caso talvez extremo, mas se a gente for olhando nos Estados Unidos também, os valores foram enormes. Bom, e no caso dos Estados... Aí, obviamente, países seguiram mais, fecharam mais ou menos suas atividades, teve isolamento maior ou menor. Claramente, no caso dos Estados Unidos, foi muito menor do que o que a gente observou na Europa. Então, isso tem também um efeito sobre os níveis de atividade. Então, quando a gente compara, tem que levar isso em conta. Tem países que fecharam mais, outros menos. Então, tem países onde o papel do Estado, quando fecha muito, quando teve períodos de isolamento social grandes, assim, e fechando todas as atividades, obviamente que o papel do Estado, se você quiser manter, vamos dizer, um nível mínimo de desenvolvimento civilizacional, em termos materiais e em termos sociais, foi muito grande. Tá? Então, isso tem que ser levado em conta. Por isso que a comparação não é tão fácil, porque, mas o que a gente observa é que, claramente, os países onde o Estado não assumiu seu papel, o Estado não não gastou para sustentar a atividade, não gastou para manter as pessoas em casa, também nos períodos onde tinha, vamos dizer, a maior assim, incidência em termos sanitário da epidemia. Como por acaso são os estados, são países onde você vai ter uma retomada, você pode até voltar a um nível de atividade relativamente próximo àquele anterior à pandemia, mas esses países muitas vezes também vinham de um período muito longo de estagnação. O Brasil, bom, aí vou deixar a palavra depois para o Eduardo, para completar, enfim, para falar mais sobre isso. A gente pegar o caso do Brasil, por exemplo, o Brasil vem quase de uma década perdida. Tá? A gente Qual deles? Como? Sim, o Eduardo Bastion, o nosso professor de economia brasileira, que... Costa Pinto também é, Costa Pinto também é. Verdade, verdade. Mas a questão aí, está falando mais da questão macroeconômica, assim, e se a gente for olhar retrospectivamente, claramente, na América Latina, essa década de 2010, para muitos países, vai ser uma década perdida. Tá? E aí a cereja no bolo, o ponto culminante assim, desse processo de esfacelamento de todas as conquistas, tanto em termos, obviamente, econômico, quanto social, quanto geoeconômico das décadas de 2000, foi completamente revertido. E a pandemia parece um acelerador ainda maior nessa reversão. Tá? Então, o cenário é muito isso, heterogeneidade. Só para não terminar com uma visão muito negativa, eu acho que a gente vai ter momentos políticos muito interessantes, não necessariamente, dependendo do seu posicionamento, tão confortáveis, que vão acontecer nos próximos tempos. Porque, claramente, a retórica de não podemos gastar, não podemos aumentar assim, as prestações sociais, isso ficou realmente complicado sustentar, mesmo com esse argumento da excepcionalidade, que já está sendo usado reiteradamente assim, para dizer, não, acabou, bom, a gente já falou um pouco sobre isso. Mesmo assim, eu acho que vai ser difícil.
tá? E todos os programas que a gente já fez sobre as tensões crescentes, tanto nos países centrais quanto nos países periféricos, nessa questão distributiva, em última instância, né? Com a diferenciação de parâmetros de consumo, já explorada, muito explorado pelo Eduardo Costa Pinto, por exemplo, né? Bom, essas questões, o que vai acontecer agora, acho que vai, vamos dizer, cristalizar e vai assim, aumentar ainda mais as tensões existentes. Então, isso vai se jogar no campo político. Isso em todos os níveis. E aí, bom, a observação que fez o Bicalho sobre, por exemplo, as evoluções do setor das empresas petrolíferas, que, na verdade, só evoluem se elas têm uma pressão exercida mesmo pelos Estados. Isso mostra que, em última instância, isso se joga nessa arena. Tá? Então, em todo sentido, na questão do crescimento, na questão do padrão de desenvolvimento, na questão desse Green New Deal, tudo vai depender, à última instância, do que vai acontecer justamente internamente nesse país, com essas, obviamente, essas pressões externas exercidas, assim, criadas por um ambiente geopolítico cada vez mais, vamos dizer, conflituoso. Tá? Obrigado, Luma. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Bastianzinho, para o Luma, o que define essa retomada é a heterogeneidade. E para ti, qual é a palavra que define essa retomada? Sem som, Baixa. Ilusória. Pegou pesado. Ilusória no sentido dessas expectativas que houve, né, quando começou a pandemia, né, de que isso abriria espaço justamente para uma economia mais solidária, né, maiores preocupações com as questões sociais, ambientais, etc. O que quer dizer? Seria um divisor de águas, né, e provocaria mudanças significativas. Né? Nessa crise, que é de outra natureza daquela de 2008, 2009, aconteceu a mesma coisa. Né? Existem respostas que são dadas durante a fase mais aguda da crise, tá? Criam-se expectativas, pelo menos por parte de alguns, né, de que estamos entrando numa nova era, mas tão logo as economias começam a se recuperar, né, é business as usual. Né? Quer dizer, aí, concordando com os amigos, né, quer dizer, se não houver forças, né, materiais, né, que apontem, na verdade, empurrem no sentido das mudanças, fica difícil que haja efetivamente transformações de vulto. Né? Aí eu não vou discordar de você, Dudu, aí pegando a provocação do Dudu, né, da questão dos economistas, tanto que eu falei que as duas dimensões não são dissociadas. Né? Agora, de fato, né, quer dizer, para que transformações aconteçam, e repetindo o que eu acabei de falar, quer dizer, é preciso que haja as condições materiais ou forças que empurrem no sentido da criação dessas condições materiais, né, para que as mudanças ocorram. Agora, é preciso que haja ideias também, né? Quer dizer, ideias, estratégias do que se pretende fazer, né? Aí, pensando agora num contexto bem brasileiro, né, digamos que o Partido dos Trabalhadores vença as eleições, mas se a ala que prevalecer ali do ponto de vista da equipe econômica, que acredita num receituário muito próximo do que vem sendo executado desde 2016, vai ficar difícil que haja mudanças significativas, mesmo que, eventualmente, as condições políticas, vamos dizer assim, favoreçam, criem condições mais favoráveis para mudanças. Né?
E aí, por último, último comentário, eu gostei dessa fórmula de encerramento do Bicalho. Até achei que teve um toque meio de Marília Gabriela, sei lá, uma coisa assim, desses entrevistadores, né? Essa palavra que define, entendeu? A nova era. Né? O Bicalho também inovando. É uma tentativa Valeu, para Bicalho. Valeu, brigadão, Baixa, pela sua participação. É uma tentativa para vocês serem breves, né? Por mais que o âncora tente, ele está fadado a perder. Não é? Ô, profissãozinha ingrata. Grande Luiz Carlos Prado. E para ti, Prado, o que define essa retomada heterogênea, ilusória? Eu vou me permitir responder não uma palavra, mas duas vinculadas: desigual e contraditória. Eu explico por quê. Nós estamos vendo uma situação onde falar países em desenvolvimento começa a ficar um pouco sem sentido, porque seria mais adequado dizer países em subdesenvolvimento, porque o que nós temos é um cenário de divergência com os países industriais avançados saindo da crise, crescendo mais rapidamente que os países assim chamados em desenvolvimento, exceto alguns países do leste da Ásia, né, que é a exceção que confirma a regra. E contraditório porque nós estamos vivendo um momento de crescentes políticas, para usar a expressão dos anos 30, beggar thy neighbor, de empobreça teu vizinho, políticas que geram aumento de tensão entre os países industriais avançados e com cenários que ainda não, trajetórias de crescimento que ainda não estão consolidadas, né? com forças, por um lado, do setor financeiro e, por outro lado, algumas novas áreas industriais que parecem se opor, o que era diferente do período entre 90 e 2008, onde a hegemonia do setor financeiro parecia absolutamente incontestável. O que eu acho que a China traz uma nova dimensão é, de alguma maneira, repor esse dilema que, afinal de contas, o que gera riqueza é a produção material, né, de bens e serviços. Não, dinheiro não é riqueza, o que é riqueza é a capacidade de se produzir coisas. E essa que é uma antiga questão dentro não apenas da história da economia, mas da história do pensamento econômico, né? O que é riqueza, mas que se coloca agora nesse mundo do século XXI. Acho que é isso. Tá no mudo, Bicalho. Bicalho tá no... Opa, valeu. Bom, Dudu vai falar fracionada. obrigado, Prado. Então, Dudu, olha só, o pessoal já colocou aqui uma retomada heterogênea, ilusória, desigual, contraditória. Que mais, Dudu? O Prado pega duas palavras, é fogo, não sobra nada para ele tirou. Que as duas palavras desigual ou contraditória. Pô, mas é uma só, Prado. Você pega, sobra a palavra. Fominha, né? Agora, Dudu, use sua criatividade. Dobrei a aposta. O Prado é fogo. Ele cata as duas palavras. É a idade, Dudu, é a idade. O diabo é mas diabo. você observa que, então, pelo visto, vocês estão convergindo agora. Não, o Prado falando em contradição e dialética, entendeu? Eu falei, se o Prado não falar em contradição, eu vou usar a contradição. Ele ainda pega desigualdade também. É que, ao final, nós sempre convergíamos, Dudu. Né? Aí ele vem com essa gaiatinha assim, aí tá bom, Prado. Ele não tem jeito, ele sempre fala essa piadinha no final, eu tenho que ouvir quieto. Sempre no final. Mas, Dudu, não adianta, Dudu não adianta, né? O diabo não é diabo porque é velho, né? É diabo porque é antigo, ao contrário, porque é velho.
Ele conhece porque é velho, mas tudo bem, Essas vamos lá, coisas. desculpe a provocação. Dudu, Então, vamos faz lá. aquela apelação clássica dos anos 20, quer dizer, injusto, pronto. Não, eu acho que essa retomada é uma dimensão de incerteza, tá? E por que eu vou colocar incerteza no meio disso tudo? Porque dá para juntar a ideia da desigualdade, da contradição, do heterogêneo, da ilusão. E por que, na verdade, a ideia da incerteza? Porque claramente temos uma profunda transformação da ordem. Não sabemos o porvir. Isso expressa a nossa dificuldade aqui em ter respostas. Mas por quê? Porque o quanto a saída vai ser ambiental. Mas isso tem a ver com o quê? Com a questão tecnológica. A trajetória tecnológica não está dada. A saída ambiental ainda tem um custo maior. Então, e quem vai pagar por esse custo maior? Mas não só. Também numa tensão e numa contradição entre China e Estados Unidos, numa ordem que a gente não tem clara ainda a trajetória. E seus efeitos, inclusive, sobre o que isso pode afetar as políticas econômicas fiscais dos países centrais, né? Mas também não só, né? É uma dimensão de incerteza o quanto as democracias vão conseguir se manterem vivas nos seus espaços territoriais, dado o Estado não criando condições para reduzir a desigualdade, né? Mas não só, tensões entre as frações do bloco no poder, né, que estruturam em qual caminho seguir e qual forma de acumulação, né? Então, é nesse sentido que eu queria fechar nessa discussão da recuperação, no sentido da incerteza, porque tem uma dimensão tanto conjuntural quanto estrutural do momento que vivemos. Bem, Bicalho, Dudu começou marxista, terminou pós-keynesiano. Sabe o que acontece, Baixa? verdade. Aí tem que ter direito de resposta. É porque, na verdade, a luta de classe se expressa em um dado contexto histórico específico e que hoje a social-democracia, dada a baixa capacidade operária e dado o poder do bloco no poder, das frações de classe no bloco no poder, a forma da luta de classe hoje é salarial. Isso que não dá para achar que é estático o processo. Então, assim, fazer economia política é olhar o tempo presente e olhar essas dimensões. Não vai falar nada, senão eu vou dar outro programa. Agora esse programa vai ser quente. Agora eu me senti a Marília Gabriela. Deputado, sorteio, né? Oh, meu Deus. Pô, época que isso, né, Prado? Época que a gente assistia debate, né, de eleição para prefeito. Hoje havia debate na televisão, né? Muito isso. tempo atrás. A gente assistia isso. Separava cerveja, pipoca para ver os debates. É isso aí. Os clássicos das eleições de 89, né? Que era a Marília, inclusive, Gabriela, que mediou. Não, Baixo. O clássico era o debate para governador do Rio de Janeiro, em 1982, no Povo da TV. Tá certo? Isso, quem viu, isso foi um debate clássico. Brizola, Moreira Franco, Sandra Cavalcante, isso aí. A gente é geração X. Isso. Aí tem que ter a idade do. Aí tem que ser velho, né, Prado? Tem que ter essas coisas. Antigo, nós não somos velhos, somos antigos. Valeu, senhores. Olha, estou tremendamente satisfeito, um programa legal. Acho que a gente conversou aqui sobre temas que são super importantes. Espero que os nossos amigos, as nossas amigas, né, que nos acompanham já durante essas conversas aí ao longo de mais de um ano, né, 1 ano e meio que a gente vem conversando aqui. Então, esse foi o 43º programa. Então, acho que foi legal. Eu gostei. Hoje eu fiquei satisfeito com um debate difícil, complicado, mas que a gente procurou levar um pouco aí de conhecimento, ajudar um pouco o pessoal a entender as coisas que estão acontecendo nessa retomada heterogênea, ilusória, desigual, contraditória e incerta, como disse grande Dudu. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço a vocês todos e esperamos nos encontrar aqui no próximo Conversas, né? Aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço para vocês, se cuidem e vida que segue.